Igreja, isso é o culto de domingo, pastor Roberto Máximo. Coisa linda. Trabalho lindo que a nossa irmã diaconisa Nelly faz, ó, de marketing da igreja. Por pouco, muito pouco que eu não morri. Quando penso em quem sou e em quem era eu, não tem como duvidar que foi a mão de Deus. Se não fosse a sua mão, não estaria aqui. Onde Deus fez recomeço, seria o meu fim. Ele entrou na história e o quadro inverteu. A quem ninguém dava nada, ele escolheu. Ainda bem que Deus não olha como o homem vê, que ele escolhe quem é que ninguém quer escolher. Ainda bem que ele entra na casa de alguém só pra fazer milagre. Ainda bem que ele pega o que não dão valor. Um vaso por alguém quebrado ele restaurou. Depois que ele pôs a mão, seu valor cresceu. Só pra resumir a história, esse vaso era eu. Quem era o vaso rachado Você quer aí? conhecer a nossa igreja, irmão? Fica na Avenida Pastor Jesus, Nascimento Santo, número 715, bairro Terra Azul. Os dias de culto, irmãos, são domingo às 19 horas, terças e quinta-feira às 19h30 e segunda-feira a partir das 19h30 o nosso núcleo de teologia lá na nossa igreja. Glória a Deus. Vai lá conhecer o nosso Verdade, núcleo pode e se ir. matricular, irmão. Precinho bom. Amém? Benção. E chegou também a nossa irmã Aparecida e a minha pastora Kelly Nascimento, a minha esposa que está ali na Me nossa substituiu com maestria, viu? casa. Hã? Parabéns, pastora Kelly, me substituiu com maestria. Ah, ela Quinta-feira teve passada. aqui. Eu tô achando Na que isso aí, semana eu tô passada. achando bem. Ó, o Quinta-feira golpe tá aí, passada. cai quem quer. Não, foi top, foi top. E vamos ter sorteio. Você fica ligadinho na programação. Nós vamos sortear hoje. Nós temos 4 chaveiros. Nós vamos sortear 2 hoje, 2 semana que vem. Feito com Mas muito na hora amor. do sorteio, você não comentar, perde a chance, sorteia de novo. Precisa estar ouvindo a programação. Não é ganhou, depois a rádio avisa, não. Tá bom? Feito com muito amor a nossa irmã Ana, né? Ana É, Girassol, a nossa irmã sogra Ana. do pastor Tiago. Isso, Pastor fez. Tiago, começa aí, pastor Tiago. Vamos entrar no assunto agora. Vamos lá. Pastor, está muito em alta falar sobre a adultização das crianças. Gente trazendo isso para dentro das igrejas, onde a gente congrega, onde a gente tem como vida, né, e fortalecimento cristão estar no templo. A criança, ela tem que estar no templo, tem que criar a criança na igreja, ela tem que estar no caminho, ela tem que estar fora do caminho, ela tem que escolher. Onde está o dever? É o pai que tem que doutrinar a criança no sentido no sentido religioso. Não, não é o pai, é a criança que tem que escolher, ela é livre, ela tem que dar liberdade para a criança. Como é que é isso, pastor? Frente à palavra. Frente à palavra. Antes de a gente pegar um pouquinho de Bíblia, nesse tempo que a gente vai ficar junto aqui, pastor Tiago, a gente precisa de entender que nesse século que nós estamos vivendo, boa parte dos pais, não estou falando todos, pelo amor de Deus, estão terceirizando, entendeu, pastor Rafael? Estão terceirizando os seus filhos e a educação. Isso é um grande perigo que nós estamos correndo. A questão de adultização que nós estamos vivendo é o seguinte: a gente está vendo muito profeta mirim, né? Pastor mirim, missionária mirim, enfim, se levantando. A gente precisa de ver isso com um olhar de preocupação, um olhar de preocupação, não de crítica, mas um olhar de preocupação, de a gente tomar cuidado para não queimar etapas na vida dessas crianças, né? A gente recorre, por exemplo, alguém poderia recorrer, indo para o lado bíblico, no Antigo Testamento, eu vou para o Antigo e para o Novo. E no Antigo Testamento a gente vê um rei muito jovem, na verdade uma criança, com 8 anos, o rei Josias. Alguém pode apelar, mas o rei Josias foi rei. Agora a gente precisa de salientar que ele seguiu o exemplo dos antepassados. Era uma criança que andava em obediência. E a regra ali, aquilo ali não é regra, pastor Rafael. É uma exceção. Uma exceção. Nós não vamos ver isso como regra. Então, era uma exceção que houve, o rei Josias, muito jovem, tomou posse do reino.
Agora eu preciso de salientar que no reinado dele, ele foi um dos melhores reinos que tiveram sobre Israel, relembrando o seguinte, que ele buscava o conselho dos mais velhos. O que eu vejo, agora sim, com um ar de crítica, os jovens hoje, ou boa parte dessa geração que está aí, essa geração milênio, né, que está vindo aí, não gosta de ouvir os mais velhos. E isso é minha preocupação, porque se ele for hoje um obreiro muito mal aconselhado, que não dá ouvido aos pais especificamente e nem aos mais experientes, não vou nem falar aos mais velhos, aos mais experientes, o que será, eu estou falando aqui do meio evangélico, o que será da liderança futura destes jovens proeminentes que estão aí à baila no meio evangélico? Então, doutor Tiago, respondendo aqui, não cansando os senhores que estão aí do outro lado, precisa de estar no templo, sim, as crianças. Precisa de estar na igreja. Não podemos exaurir de falar de um jovem, de uma criança, e eu vejo muito testemunho das pessoas falando o seguinte, meu filho quando não quer ir na igreja, eu deixo ele ficar em casa. Pais, agora é um conselho aqui, se é que vale alguma coisa para vocês do outro lado. Não deixem os seus filhos em casa. Não façam isso. E alguém que de repente fala, mas nós estamos numa época onde não se deve obrigar ninguém. Eu só quero que você pense, pai, no sentido. Você obriga os seus filhos a ir na escola. Você não pede. Porque ele não quer ir. A grande maioria não gosta de ir. Eu gostava de ir. E se ele não for assistente social, vem na casa. Isso mesmo. E outro sim. Quando o seu filho está doente, eu duvido que ele vai querer ir no médico. Ele vai arrastado. Mas ele vai obrigado, mas vai. Porque o pai e a mãe levam. E vai ter que tomar injeção. Ele não vai querer, mas ele vai acabar tomando todas as medicações possíveis dadas ali por um doutor. Então eu preciso que vocês entendam do outro lado, irmãos, que a gente não pode ser pacífico ao ponto de deixar as crianças alienadas à obra de Deus. Quanto antes eles estiverem ingressados, ok. O problema é, aquilo que eu estava falando em off com o pastor Rafael, as etapas não podem ser queimadas. Eu tenho um filho adolescente, eu tenho um filho que está sendo criado, literalmente, dentro da igreja. A igreja, né? Ele tem desempenhado um papel, um cooperador na obra do Senhor, tá? É um aluno até que vai se formar, modéstia à parte, ele vai se formar. Alguém pode falar, mas ele é filho do pastor. Mas, irmãos, que glória! Porque eu vou falar que eu tenho amigos pastores, sem esboçar nenhuma característica, eu tenho N amigos pastores que estão sofrendo com os seus filhos adolescentes e jovens nesse exato momento. E não é um ou dois. Agora precisa entender o papel da mídia. Olha o papel que a mídia hoje está, irmãos, tentando ocupar. Cuidado com os seus jovens. Jovem que fica no quarto escondido, tá? Eu sei que o tema é adultização. Mas lembre-se, lá do celular nós não sabemos as pessoas que estão conversando com os nossos filhos. É difícil. Então, mais um toque aí para os pais que estão me ouvindo. Dê uma olhada no que seu filho está vendo. Tá? Não existe esse papo de privacidade, ele vai ver o que ele quiser. Não, ele está sendo e deve ser monitorado por uma pessoa mais experiente, com certeza. Porque senão isso vai minar a força dele vir na igreja. Ele já tem ali um cardápio pronto ali, eu não sei que a pessoa pode ver. Então, tomemos cuidado com isso daí. Qual é o papel da igreja em relação às crianças, os adolescentes? Qual é o papel que a igreja tem que prestar na vida das crianças e dos adolescentes, dos pré-adolescentes, na igreja? Qual é o papel? Isso, importante lembrar sempre, os pais é a suma importância e toda a maior responsabilidade, não estou nem falando aqui numa questão política. Toda a criação deve estar debaixo dos pais, sim. São os pais que são os maiores responsáveis pela educação. Agora, graças a Deus, em se tratando de meio evangélico, que ninguém ainda me tira da cabeça o papel de importância, pastor Rafael, que a igreja desempenha. Então, a igreja tendo bons líderes saudáveis de família, porque tem igrejas, irmãos, que os pastores não têm família. Pastores não têm família, não têm noção do que é uma família. Verdade. A gente vê igrejas emergentes, para mim não correr o risco aqui de correr o processo pelo lado, igrejas emergentes que estão surgindo, e a pessoa educada
sociável e inteligente que está do outro lado vai me entender, que estão levantando igreja de tudo que é lado. Sim. Estão tentando de forma minar a igreja. Mas louvamos a Deus o papel que a igreja tem. Onde? Educação cristã, aí sim, é a liderança, que vai ajudar os pais. E louvamos a Deus que tem ali os departamentos, deve ter departamento de crianças, isso é importante. Agora, a criança não pode ficar alienada aos cultos. Eu não estou aqui, irmãos, respondendo somente como um pastor, mas eu preciso que você entenda que eu tenho essa noção didática. Eu desenvolvi uma literatura, depois vou até passar para o senhor, pastor. Eu tenho uma literatura, isso eu dei até para o pastor Daniel Malafaia. A pastora Laís pegou e ela levou para passar para as monitoras lá. E a gente vai desenvolver esse projeto em outras igrejas também. Se você quiser também, depois você fala comigo. Eu tenho um material didático em cima do livro de Salmos. Olha que legal. Eu tenho um livro didático para as monitoras de criança, já que o senhor está falando sobre criança, monitora de crianças. É um trabalho em cima do livro de Salmos que vai vogar oração, vai vogar liderança, olha só, oferta e obediência aos pais e aos mais velhos. Justamente pensando na igreja do amanhã. Coisa linda, não? Pastor, em relação hoje em dia, sobre a unção, né? Pode-se consagrar uma criança a diácono, a presbítero, a pastor, que hoje está tendo pastor mirim, missionário mirim, acho que tem que ter levita mirim, tem tudo mirim. É certo, é bíblico já pôr esse título, essa responsabilidade na mão de uma criança? Ó, pastor, eu sei até que é uma pergunta retórica e foi muito sábia a pergunta que o senhor fez aqui, se tratando de um pastor presidente. A gente tem que tomar cuidado, porque esse jovem, esse adolescente está em formação ainda. Sim. E eu vou te falar, psicologicamente, até os 20 anos, ele está fazendo uma tratativa na cabeça dele. A gente observa, e a gente já foi jovem, o senhor já foi mais jovem, o senhor já foi mais jovem, eu também já fui bem mais jovem. A gente errou. A gente erra até hoje. Eu vou falar por mim, a maturidade ainda vai surgindo, através até dos nossos erros. É melhor aprender com os erros dos outros, obviamente. Mas eu quero que o senhor entenda, se nós, obreiros experimentados, se assim eu posso dizer, que estamos ali buscando a palavra do Senhor, pastor Rafael e doutor Tiago, eu vejo que a gente erra. Imagina uma criança e você colocar ele para ser consagrado a um obreiro, tem que tomar muito cuidado. Eu não estou falando que é proibido, né? Eu não posso proibir ninguém. Só que ele tem uns pais. O pai tem que estar por trás disso daí também. Falou, meu filho não tem condições agora. Sim. Está entendendo? Agora, eu quero que entenda o seguinte, pastor, essas pessoas que estão sendo levantadas como pregadores para tudo que é lado, né? Pregando. Se preocupe o seguinte, gente. Até a gente teve um jovem obreiro aí em evidência que o conselho tutelar teve que apelar e entrar. Porque os pais deixou ir para tudo que é lado e deixou a igreja de lado. A igreja não, deixou a escola de lado. Deixou a escola. Então, essa queima de etapa que é um perigo. Deixa o jovem. Eu fico preocupado o seguinte, irmãos. Eu sei que vai doer um pouquinho no ouvido de alguns, tá? Vai doer. Mas eu preciso de falar. Você queimando etapas, irmãos, você não vai ver esse jovem se profissionalizando. Não vai ver. Você não vai ver esse jovem buscando, de repente, um curso profissionalizante. Você não vai buscar, esse jovem não vai buscar. E olha, tem uma parte aí que o pessoal está demonizando muito as faculdades, as faculdades da vida, as universidades, porque lá ele vai encontrar tudo que não presta, mas ele precisa, irmão, de encontrar isso nos pais e também na igreja. Eu estou preparando um Enzo para ele se preparar, porque ele vai enfrentar numa faculdade. Na verdade, já estão enfrentando. Os nossos filhos já estão enfrentando nas escolas ginasiais. Aí se aqui é ginásio. No 8º, no 9º ano, no 7º ano, já estão enfrentando isso daí. A oposição e outra, o mundo jaz do maligno. A gente precisa entender que o sistema, todo o sistema hoje é imperado, é governado, irmãos. Olha como que está o país. Dá uma olhada aí, gente. O país é governado pelo anticristo. Já está. O anticristo só não manifestou. Mas a ideologia dele está impregnada. Então nós precisamos de preparar esses jovens. Eu estava falando hoje, pastor, em Limeira, e louvando a Deus, lá eu tenho 2 jovens. No nosso núcleo também nós temos 2 jovens.
Quanto mais jovens na área teológica, louvamos a Deus por isso. Porque se Cristo não voltar daqui a pouco, eles vão ocupar. A Sarinha vai estar ocupando, se Deus quiser, o Enzo também. É assim que eu vejo. As meninas do pastor Tiago vão estar aí. Nós precisamos de depositar confiança nos nossos jovens e adolescentes. Então, Deus abençoe, Ju, minha menina. Então, pastor, a gente tem que incentivar o nosso jovem a andar dentro da palavra de Deus, mas não tirando deles a responsabilidade de estudar, procurar uma profissão, pensar numa faculdade. É isso, né? Sem dúvida nenhuma, pastor. Porque é o seguinte, ó, o mundo está ocupando os cargos aí. Sim. E os nossos filhos, alguns, tá, irmãos? Não vou generalizar. Minha chamada... Eu tenho uma chamada. Você está falando, uma pessoa está chamada aqui. Os 3 têm chamado, nós somos chamados. Mas nem por isso vai me impedir de trabalhar. Poxa, eu me esmerei, eu tenho uma pós-graduação, eu paguei um preço depois dos 40 anos. Não foi fácil. Bom, eu vou dar um exemplo do teu filho, tem 14 anos. Eu chamo ele para pregar na nossa igreja. Ele pode ir lá levar uma palavra. Sem dúvida. Sem problema, né? Sem problema. Mas sem o peso da responsabilidade. Sem o peso da responsabilidade. De uma unção, né? Isso. E outra questão, a questão da agenda. Sim. Vai pregar sexta, vai pregar domingo. Não tem condições agora. Porque ele tem uma vida sociável, ele tem um treinamento, ele tem um curso. Sim. É esse que é o problema. E a gente vê os pregadores mirim pregando, por exemplo, sobre o casamento. Como que faz? Sabe, é só um questionamento aí. Eu sei da resposta. Sim. Mas como que uma pessoa vai... mas ele precisa ser casado. Ok, mas como uma pessoa de 12, 13, 14 anos, 15 anos, um menino de 15 anos que vocês sabem aí, o The King, eu não vou dar nome. Tava dando conselho. Como assim? Como assim? O rapaz nem saiu da fralda. Claro, a gente precisa de ser específico. Pastor, tem um ditado que diz que o poste está mijando no cachorro. É mais ou menos isso, né? Porque é O complicado. banana comendo macaco é o inverso das coisas. É aquilo que não se tem como real. Muito bem, Ju, vou falar. Como verdadeiro. É o poste mijando no cachorro. Imagina. O cachorrinho chega lá, levanta, aí ele é molhado pelo poste, que não joga nada. Então, pessoal, você que é pai, você que é mãe que está nos assistindo, não perca esse programa. Assista de novo, se for possível. Não perca esses conselhos. Então, não dá aquela responsabilidade para aquela criança, né? Além daquilo que ele não... Se a gente não tem capacidade, eu vejo pessoas aí experientes falando, eu não tenho condições de ser um cooperador. Com 30, 40 anos, já levantei obreiros assim. Você imagina levantar um de 15. A pessoa tem que ter, obviamente, a balização dos pais, mas não tire da igreja, viu, irmãos? Não Agora, tire seu filho na igreja. Presidente, o pastor, tem que tomar bastante cuidado com isso. Por quê? Mas o menino prega bem, mas a moça prega bem. O rapaz prega bem, você já vai consagrando a pessoa. E o pregar bem, uma oratória bonita, não significa que a pessoa... É um talento nato. É um talento, mas não significa que ela já tem que ser consagrada ali. Ou vai ser um bom obreiro. Ou vai ser ainda, mas tem que amadurecer isso ainda, né? Precisa. Porque às vezes a pessoa prega bem, mas na hora H... Hoje, porque a obra de Deus exige muito, pastor, o senhor sabe disso aí, exige muito fidelidade, vem a prova. Claro que não é só ali no altar. Que tem pessoa que acha que a obra de Deus é só pregar ali no altar. Não. Igual o senhor. A obra de Deus é só dar aula ali. O senhor não chega a ficar dando aula. O senhor não prepara a aula. Prepara a aula. Fora o inimigo que se levanta na sua vida, tentando parar com opressão. Ai de mim, eu até me lembro das orações que o senhor faz. O senhor fez uma das últimas orações, o senhor orando pela minha família. Sim. E eu creio que Deus lhe mostrou. O senhor falou assim, eu sei, o senhor usou esse vernáculo. Sim. Eu sei o tanto que o pastor Roberto Máximo é atacado, porque quem se dedica na obra, isso não é só um privilégio meu, o senhor também sofre. Os obreiros que querem fazer a obra de Deus sofrem, irmão. Sofre. Nós vemos isso com os apóstolos. Aí será que essa pessoa que prega bonito, esse agora rapazinho, você imagina? Tá preparado? Difícil. Porque no mundo espiritual, pastor, pesa uma unção do óleo na cabeça, né? Claro. Não tenha dúvida disso. Depois, há uma diferença, pastor. A pessoa, não sei se está dentro do tema, mas vamos entrar nesse assunto aqui. Há uma diferença uma pessoa que ela prega bonito, ela até profetiza, mas não é consagrado. Aí depois que ela é consagrada no mundo espiritual, ela é consagrada a um presbítero, a um missionário, a um pastor, evangelista, até mesmo um diácono. No mundo espiritual, há diferença? Pastor, o que vai fazer a diferença biblicamente é justamente o Espírito Santo na vida dessa pessoa. Sim. Tá? Agora, os cargos ministeriais são dados pelo Espírito Santo. Nós vemos lá em Efésios 4:11, né? Que Deus separou uns para pastores, apóstolos, profetas, mestres, etc. Está ali.
Sim. Porém, o que faz a diferença não é, por exemplo, a pessoa prega bem e espera um cargo chegar. Eu agora estou dando uma vírgula no assunto, mas respondendo o senhor. Colocando uma vírgula, precisa de um cargo para fazer, precisa de um cargo para evangelizar, precisa de um cargo para melhor servir a igreja. Não precisamos disso. Então a pessoa já pode ser ungida, olha só, separada por Deus. É que o povo hoje quer carteirinha, né? É duro falar isso com os nossos ouvintes, eu sei que nem todos precisam ouvir Mas isso. a Bíblia diz que quanto mais é dado, mais é cobrado. Cobrado. E cadê a cobrança? Será que a pessoa está preparada para receber a cobrança? Então, precisa de ver isso. Agora, voltando, alguns só querem carteirinha, pastor. Pega a carteirinha e some. Some. Não é não só criança, não, viu? Agora eu não estou falando só de criança, não, tá? A gente já viu situações que é o inverso. A pessoa está produzindo, você dá o degrau, ela sobe e ela para. Não dá para entender. Não dá para entender. É por isso, pastor Tiago, o pastor Tiago acompanha meu trabalho há muitos anos. Mais de 10 anos. Ele já reparou uma coisa, eu tô meio rígido para consagrar o obreiro agora. Eu tô rígido mesmo. Porque eu já consagrei muito obreiro, que ele tava assim, tava pregando, tava um gás. Eu consagrei, some da igreja. Era um menino da fé. Foi um menino na fé. Literalmente um menino na fé. Consagrei, na verdade, ele não deixou. Mas a pessoa, ela estava num gás, estava indo bem. Tá vindo bem. E a pessoa não pegou a carteirinha e foi fazer a diferença em outro lugar. Ela simplesmente... Estagnou. Ela esfriou. Arriou os pneus. Não dá para entender. Não for para outro ministério, mas tá parado. Tá indo. Mas não tá. E antes estava num gás tremendo. Eu costumo falar assim, pastor. Não é terminar, não é começar bem. É começar e terminar melhor. Começa bem e termina melhor. É igual um curso, a gente estava falando dos cursos de teologia. Deixa eu pegar gancho aqui, pastor. Quantas pessoas começam e não terminam? E eu quero aproveitar aqui, a Ju está me dando uma deixa aqui, é verdade. Eu já ia comentar com o senhor sobre esse assunto. Novo núcleo, né? Pastor, você acha? Que vai iniciar ali na Debras do Orquídea, né? Isso mesmo, pastor. Parabéns, pastor. Obrigado. Parabéns. Fiquei muito feliz. É fruto do auxílio de vocês também. Porque é uma igreja maravilhosa, a igreja do Orquídeas ali da Debras. Fomos lá uma vez, fomos muito bem recebidos. Pastor Leonardo é uma bênção. Né? Leonardo. Assim. E ele, inclusive, conhece o senhor. Vou lá também. Por favor. Também não estava fazendo um café. Ele falou, pastor Leonardo, acho que não está na sintonia, mas eu vi aqui pessoas da Orquídea, viu, Jô? O senhor falou que vai trazer queijo para nós lá. Vai ter que trazer, ó. E o pastor Rafael tá falando que vai lá. Olha só, se tiver condições, vai sim. Amanhã, sexta-feira, abre o nosso núcleo no Orquídea, Adebras, hein? Com a bênção do pastor Daniel Malafaia, tá? A gente vai abrir lá e já tem lá 15 alunos já esperando a gente lá. Glória a Deus, pastor. Milagre de Deus, irmão. Abriu o núcleo. Eu vou falar, eu vi por fé mesmo. Então eu também quero aqui agradecer a Deus pela vida do pastor Rafael, porque querendo ou não é que começou ali, eu já fiz faz tempo. Mas ali, irmãos, tem feito uma publicidade tremenda. Eu estou numa igreja sede, uma igreja abençoada, uma localização maravilhosa, um povo de Deus. E eu só tenho que agradecer a vida, pela vida dos dois aqui. Esses dois aqui são bênçãos na minha vida, viu? Eu já falei isso em outras programações. O pastor Tiago me abençoando várias vezes e o senhor também. Então amanhã, sexta-feira, eu me esqueci, Ju, o endereço de lá. Meu Deus do céu. Põe aí, missionária Juliane. Põe aí. Coloca o número do endereço aí, Ju. Tem um cartaz, não tem? Tem. Passa o cartaz pro dinâmico, para nós colocar depois no final do programa, né? Tá. Pessoal, esse programa vai pro canal nosso no YouTube. Canal da igreja, ó. Se você não se inscreveu no nosso canal ainda, é a Assembleia de Deus Ministério Firmes a Rocha, viu? O nosso canal é Assembleia de Deus Ministério Firmes a Rocha. Eu sou inscrito vai lá. Se inscreve no canal, curte lá o trabalho nosso, que vai ser uma bênção. E também você também pode aproveitar o gancho vídeo, né? E curtir o canal do pastor Roberto também. Lá passou dos 1000, hein? Aí. Pastor, só tá com 249 inscritos. Não, é pouco. Mas não vai melhorar, não vai? Precisa de melhorar. Pessoal, esse programa vai lá, o trecho desse programa vai pro nosso canal. Chega lá, já vou começar a chegou conosco aqui o nosso grande pastor Jorge Marão. Manda um grande abraço, meus queridos. Pastor Jorge. Diz que está com saudade. Nós também. Eu precisava vir trazer umas piscar fogo lá na igreja nossa. Tem que trazer na igreja nossa e trazer aqui também. É tremendo. Vim aqui no programa nosso também.
Num desse bate-papo aqui, Ele tinha um programa abençoado, né? Na Rádio Brasil, né? Amigos de Deus, o programa dele. Já foi o programa dele? eu não sou desse tempo. Quando eu conheci ele, já não tinha mais o programa. Na Avenida, era na Rádio Brasil. Falando de outra rádio aqui, doutor Tiago. Perdão, Edinaldo. Não, pode falar da concorrência, Edinaldo? Perdão, Edinaldo. Nossa, pastor, eu vou dar, rapaz. Se o diretor ouvir, a nossa cabeça é perigoso rolar, mas já pedi perdão. mas o programa era uma bênção. O diretor do programa está falando que não dá nada. Opa. Amigos de Deus. Mas não tem mais o programa, mas era um programa bom. Vamos voltar. Pode falar. Vamos para as conclusões, vamos para as considerações final, né? Vamos. Mais alguma coisa que o pastor quer comentar sobre esse tema? Esse tema ele é muito vasto, quando a gente fala. Porque a gente tem adultização, na verdade, às vezes, na circunstância da vida das famílias. Por exemplo, eu me vi... Mas aí o senhor fugiu da questão do responsabilidade... Do trabalho, né, você está falando? Não, muito cedo, por trabalho. conta das coisas que eu passei na minha vida. Então... Eu passei, talvez, um processo de adultização. Não foi severo, mas acontece. Sim. Por exemplo, o sujeito, homem ou mulher, né, menino ou menina, que fica órfão de pai, órfão de mãe, ela acaba adultizando mais cedo. Ela acaba adultizando, mas é por força da circunstância. Difícil falar isso, é complicado, mas aí muda um pouco do assunto. É uma série, são circunstâncias da vida que, às vezes, força o desenvolvimento precoce em determinados coisas da vida. Né? A criança ela tem que jogar bola, ela tem que soltar pipa, andar com os pés no chão, ela tem que ser criança, né? A menina brincar que eu falei, de boneca, pastor, o equilíbrio. A menina brincar de boneca, não deixar a menina brincar de carrinho também. Irmão. Aí você... Não, é sério. A menina tem que brincar de boneca, brincar com as meninas, entendeu? Os meninos brincar com os meninos. Na verdade, não deixar o menino brincar de boneca também. Tem muitas situações que a gente vê que a mãe e o pai criam o menino para ser homossexual. É meio complicado. Não, porque tudo isso, irmão, você tem que cortar o mal pela raiz. Eu fico feliz quando a minha filha ela pega um batom e põe, né? Às vezes ela pega... Ela tá sendo menina, tá sendo moça. Menina. As minhas também. Sabe que ela pediu para me comprar para ela? Eu comprei um bebê reborn para ela, que é uma criança, cara. É uma bonequinha. Pediu para me comprar para ela uma boneca. O senhor não errou levar a bebê reborn no médico, não esqueceu, levou o bebê reborn. Era para levar a Sara, levou o bebê reborn. Você não fez isso, não. Daquela é muito cara, né? Você não fez isso aí? Você não fez isso aí, né? Não. E se levar o bebê, levar a boneca, esquecer de levar a Sara. Aí já é loucura, né? Mas a criança, mano, ela tem que ter as brincadeiras, coisa de cozinha, né? Pastor, frisando de novo, o equilíbrio. O equilíbrio. O equilíbrio. A criança não pode deixar de ser criança, mas ela pode ser uma adoradora. Sim. E sim, ela pode continuar servindo ao reino, sim. Não queimando etapas. Esse é o principal. Nós estamos falando aqui, eu fui um pastor, cuidei de igreja até pouquíssimo tempo atrás aí, e eu vi muitas crianças assim, adorando, sendo batizado, tá? Sendo batizado. Assistiu a filha do Marcinho, foi batizada com o Espírito Santo na nossa igreja. Olha aí. A menina de 7 anos. Meu Deus. E ela é criança, mas ela na igreja ela adora, ela louva, todo culto ela quer louvar. Mas é uma criança, né? E a gente precisa dar oportunidade para que faça isso. Mas por quê? Para ela fazer no tempo dela, no gosto dela. Pastor, para a gente encerrar, como foi Jesus como criança? Como foi Jesus como criança? Boa pergunta. Como jovem? Boa pergunta. Quando começou o ministério ministério explodiu com a igreja na escola? Como é que foi isso? Tudo isso aí é lorota. Isso aí está no livros apócrifos, né? O senhor sabe que está lá nos livros apócrifos. Realmente tem lá que Jesus explodiu, que Jesus iniciou o seu ministério muito, muito cedo. Não, ele já está envolvido com a obra, viu, pastor Rafa? Sim. Com 12 aninhos, por exemplo, nós vimos a passagem bíblica, né? Que ele com 12 anos ele foi lá na festa lá que havia em Jerusalém junto com os seus pais. Sim. Importante isso daí, ó. Com os pais. Tá vendo? Com os pais. Então o nosso Cristo ali estava discutindo já as ideias já do reino. Então ele já teve noção com 12 anos já quem que ele era. A gente observa isso aí naturalmente. Sim. Mas ele não queimou as etapas, ele não começou os sinais e o seu ministério com 20 e poucos anos, com 12 anos. Realmente eu sei que tinha uma liturgia por trás disso daí judaica. Ele começou com 30 anos, acompanhando ali todo o rito que deveria ser obedecido. Mas eu achei muito interessante, que é um ponto de equilíbrio.
30 anos o mestre iniciou. Claro que nós estamos falando aqui de uma união hipostática, viu, irmãos? Eu vou ter que apelar para o meu lado aqui teológico. Quem que é a união hipostática? Não se esquecendo que Jesus, plenamente Deus, plenamente homem, na encarnação que ele tomou aqui. Porém, ele não queimou etapas, pastor. Respondendo assim, para a gente já finalizar, Cristo não queimou etapa, mas com 12 anos, um pré-adolescente, apesar que não tem esse conceito no mundo oriental, e especificamente bíblico, Cristo já estava passando pelo bar mitzvah, ou seja, lá não existe esse negócio do jovem adolescente, dos 12, 13 anos, dos 13 anos já passa já para a idade adulta, para a responsabilidade. Essa questão da responsabilidade independe da idade, tá? Sim. É isso que ainda bem que eu me relembrei aqui, me recordei. Por quê? Fala, é 12 anos, 13 anos, pode fazer o que quiser. Hoje nós estamos aí, nessa parte da adultização, jovens cometendo crimes, crianças cometendo crimes. Sim. Pessoas que mataram aí pais recentemente, matou família, matou namorada. E eu estou falando de uma faixa etária dos seus 12 a 16 anos. Não deixa de ser criança para mim. Ainda é uma criança. Porém, não vou isentá-lo de responsabilidade. Tem crianças, jovens aí que estão com filhos. E sabe o que estão fazendo? Falam, não sei, sabe o que estão fazendo. Tomemos cuidado com os nossos filhos e sempre mantenha essa parte do equilíbrio. Cristo, com 12 anos, estava lá, já tinha noção. Já tinha responsabilidade. Então a responsabilidade a criança tem que ter, né? E isso os pais ajudaram. É claro que José e Maria ajudaram muito nessa questão da responsabilidade, sim. Da criação, né? Sim, é só lembrar em consideração também Tiago e Judas, que eram ali irmão ou meio-irmão de Cristo. Os dois apóstolos, tá? Obviamente que foi depois da ressurreição que se tomaram conta quem era Jesus Cristo, mas foram bem criados também. Amém. Porque a gente não pode isentar, né, as crianças de uma responsabilidade, né? Às vezes a criança, ela acorda, tem que ter a responsabilidade de arrumar a cama dela. É uma simples coisa, mas já vai ensinando a criança, já tem uma responsabilidade. É tarefa dos pais. É uma Ensina tarefa, a criança no caminho que deve andar. Tem que levantar. Ali, na verdade, o ensinamento que dá em Deuteronômio, pastor, é o seguinte: ensinar é pegar na mão. Sim. É tipo, eu dou exemplo. Sim. Então, os pais que querem os seus filhos na igreja, vá na igreja, porque tem pais que não estão indo na igreja. Os filhos que querem ver os seus filhos orando, precisa de orar mais, pai e mãe. Porque os seus filhos estão de olho em você. Estão de olho. Na verdade, os filhos, o futuro dos filhos é aquilo que os pais refletem. É isso Pode mesmo. ter certeza. Se o pai é violento em casa, a menina vai ter um namorado que vai violentar ela. Sim. Também por quê? Porque é o que ela tinha dentro de casa e ela acaba procurando o que ela tinha dentro de casa. É bem bagunçado isso, né? Eu vejo história na igreja que a própria criança incentiva o pai de vir na igreja. O pai não quer vir, mas a criança fala, papai, eu quero ir na igreja, eu quero encontrar com o amiguinho. Com a amiguinha lá, né? Você sabe como criança é. E o pai acaba querendo, eu quero ir na igreja que eu gosto do cultinho, pai. E aí o pai não quer, mas vem por causa da criança. Sim. Acontece bastante isso na nossa igreja também, graças a Deus, né? Coisa linda. A gente já vê história, né? Que muitos pais estão lá, eu vim porque meu filho quis vir. Às vezes vem arrastando, né? Mas vem por causa que a criança quer vir também. Lembrando, Cristo falou o seguinte, deixar as crianças vir, porque dela é o reino do céu. Então a gente precisa de entender isso daí também. Estou falando de criança, viu? Irmãos, criança que eu falo assim, quando a questão da maturidade. Na verdade, a criança em si ela é pura, né? A Isso. criança não tem maldade. Tem um cartaz? Eu coloquei o cartaz aí também, ó. Aí, coloquei no estúdio Nova Alternativa, eu coloquei aí para você, Thiago. Põe um cartaz. Aí, ó, olha lá o cartaz já lá. tá na tela já? Aí, ó. Já tá na tela. É amanhã, hein? Amanhã, pessoal. Deixa eu ver. Tem vaga para matricular também? Opa, tem vaga lá, tem vaga de segunda-feira. Você escolhe o dia, irmão. Você não pode ir na segunda, agora na sexta. Tem agora de segunda, tem de terça. Amanhã não vou prometer, mas qualquer sexta não, vai sim, eu vou aparecer lá. Vamos preparar lá um banquete lá. Dá um abraço no pessoal lá. Sim. Vai ser uma honra. E qual matéria vai começar lá, pastor? A nossa. A mesma matéria? A nossa matéria. Seitas e heresias e depois Hamartiologia. Pastor, toda a matéria que está no núcleo está em todos? Está em todos. Eu tento fazer esse padrão, entendeu, Sim. pastor? Eu tento fazer. O online já é um pouco diferente. Quem está fazendo online, nós também temos um curso online, pastor. Sim. E alguns alunos começaram agora, mas uns estão em História da Igreja, outros estão em Epístolas Paulinas. Me lembro aqui do pastor de Limeira, hein? Pastor Wanderson de Limeira, lá História da Igreja e por aí vai. História da Igreja é fantástico. O senhor gostou, né, doutor? A história o senhor gosta, né?
Dinâmico, aniversariantes. esse aí, Dinâmico. Tá aí. Ministério Firme na Rocha, direto da construção da sede. Isso aí é Aqui não tem boca não, filho. Aqui Legal. até o advogado tem que trabalhar. Eu não acredito. Eu Com a procurei esse colher vídeo, não e achava. tacar massa. Vixe, mas o homem é ruim demais pra jogar massa, meu Deus. Aê. Mas Barreto também botou certinho, pregou, grudou lá. E olha que ele é. Eita, advogado. De paletó e gravata. Oh, meu Deus do céu. Aê, mão dura. Mostrando a sua categoria